Fala, meu povo, que bom estar aqui em mais um vídeo, hoje com o tema processo de cicatrização. A gente tem falado de perdão, seguido essa série, e hoje é um vídeo muito importante, porque o processo de cicatrização, todo mundo na vida, em alguma ferida, rasgo, corte, acidente, já passou. E isso traz muito significado para a gente entender um pouco desse processo de perdão. E certo disso de que a palavra de Deus melhora a nossa vida, a gente está gravando esse vídeo. Então, processo de cicatrização. Quando a gente tem algum ferimento, eu tenho um aqui que já tem desde 2021. Uma ferida que eu tenho aqui era muito maior, ela tinha muito mais cor, mas com o tempo ela já foi perdendo algumas dessas características. Mas o processo de cicatrização, quando a gente se corta, vamos dizer, o nosso cérebro automaticamente libera ali nesse espaço, para esse espaço, mastócitos, que são células do sistema imunológico, que vai fazer com que libera mecanismos para que corra mais sangue para esse lugar. E aí por isso que a gente tem um processo que é quando a gente se corta, muito sangue. Para quê? Para que esse sangue que vai ali, ó, se coagule, as plaquetas vão tomando aquele lugar, e as plaquetas, com o tempo, ela vai se coagulando. E isso vai proteger de que bactérias e outras coisas entrem e inflamem a ferida. O cérebro faz isso automático. Mas outro processo que acompanha essa cicatrização é a dor, para que a gente não fique mexendo o tempo todo, para que a gente não sofra. O cérebro entende, já pensa, para que as pessoas não fiquem colocando a mão e deixe aquela área ali livre e atuante para que os mastócitos, os neutrófagos, isso mesmo, os macrófagos atuem e ali o sangue vai tomando aquele espaço, as plaquetas se coagulem e vai formando aquele cascão. Depois vem o tecido fibroso que a gente tem com colágeno, que os fibroblastos fazem isso. E aí vai tomando e a gente tem uma ferida sendo cicatrizada. Mas a marca fica ali. E é necessário nesse processo de cicatrização, como eu já falei, o cérebro entende, tempo e espaço para que ele vá atuando ali e fazendo com que as células, os tecidos vão trabalhando e a gente tenha uma área que antes tinha muita dor, vai diminuindo. E as coisas com sensibilidade. Não vai voltar 100% ao normal, mas vai tocar e não vai sentir mais dor. Vai olhar e não vai ter aquela lembrança de tanto aspecto que trazia dor. E Cristo, nesse processo de perdão, ele nos ensina muito sobre isso, que é como uma ferida em cicatrização. O cérebro manda para lá coisas para que a gente proteja, sangue imediatamente para aquela hora, existem feridas que são grandes. E aí é necessário um tempo para se cicatrizar. E quando a gente vai entendendo perdão, é muito fácil a gente falar assim. Você vai falar, você que está gravando é muito fácil. Talvez você passou por um processo de traição, talvez você passou por um processo de alguém matou um ente muito querido seu, talvez você passou por um processo de que você foi traído por um grande amigo, ou com alguma ofensa muito grande por alguém que você muito gostava, e tudo isso traz ferida. E a gente vai entendendo que é muito necessário para algumas coisas o tempo. Tempo para as coisas ir cicatrizando, e coisas que se a gente fosse imediatamente, se a gente mexesse na ferida que queimou, que se cortou, geraria muito mais dor e sofrimentos. Por isso que Lucas, lá no capítulo 17, em um texto que Cristo começa falando, quantas vezes se deve perdoar um irmão? A primeira palavra, Lucas 17:3, ele diz assim, acautelai-vos. Antes de tudo, ele começa dizendo, tenha cuidado. É necessário sensibilidade. É necessário, nesse processo, prudência. E, para muitas, não ir de vez, muitas vezes. Para muitas, a ferida vai ser pequena, vai ser rápido cicatrizar, pediu perdão, resolveu. Mas para outros, existe um tempo determinado para todas as coisas. Como diz lá Eclesiastes 3:7, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar. E esse tempo vai fazendo com que essa ferida entre cicatrização. Mas é um tempo que a gente deixa para lá e esquece, não fala mais nada, não. Logo depois a gente vai ver no próximo vídeo que ele começa outras palavras e já vai para uma ação. Não é só deixar o tempo, é necessário uma ação. Processo de cicatrização. Talvez você esteja vivendo isso. E eu quero orar por você nesse sentido para que esse processo ganhe mais sentido.
para que você libere perdão. Senhor Jesus, obrigado por esse entendimento. Que a gente venha olhar para as feridas que a gente já teve no corpo e perceber que é possível cicatrizar. E assim também como as feridas que foram causadas na nossa alma, pelo perdão, por alguma dor muito grande. O Senhor quer nos ajudar a curá-las. Nos ajuda a ter cautela nisso, a levar o tempo que o Senhor espera. E a gente se mover para uma ação. E se for preciso, cuidados de pessoas mais especiais, médicos, que a gente procure quem possa nos ajudar. E que esse vídeo sirva para isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.